Boa noite, irmãos, graça e paz. O que nós vamos fazer agora é o que Maria fez lá quando ela esteve em Betânia. Vocês se lembram? Jesus foi até Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, e naquela oportunidade, alguns movimentos aconteceram naquela casa, e de modo especial, Maria sentou-se aos pés de Jesus, para não só contemplar a beleza da santidade do nosso amado Senhor, mas também para ouvir os seus ensinamentos. E o que nós vamos fazer agora é ter a atitude de Maria. Todos nós vamos nos colocar diante desse que pode nos ajudar pelo seu Espírito nessa noite. Nós vamos pedir socorro do alto para que a palavra realmente venha desafiar nossos corações, venha tocar de modo profundo o nosso ser e nós possamos ser transformados pela bendita palavra do Senhor. Nós vamos orar e vamos entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Querido Deus e Pai, no nome do Teu bendito Filho Jesus, nós te pedimos, abra a Tua palavra para nós nessa noite. Que o Teu falar penetre os nossos ouvidos, trazendo compreensão da Tua verdade. Que ao estudarmos o livro de 2 Timóteo, sejamos encorajados, sejamos despertados, sejamos avivados pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra lançada não volte vazia em nossos corações. E como mencionamos há pouco, como Maria, nós nos colocamos diante da face do Teu amado Filho, para ouvir tudo aquilo que Ele deseja falar a nós. Entregamos esse tempo ao bendito Espírito Santo, pois cabe a Ele o ministério da revelação do Teu bendito Filho e da palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Então nós teremos como encargo, a partir de hoje, dentro da vontade do Senhor, estar falando sobre a segunda epístola de Timóteo e o tempo do fim. Essa é a nossa direção para os tempos que o Senhor vai nos reservar para as demais reuniões. Eu gostaria então de fazer aí nesse momento a leitura de alguns versos que encontram-se na segunda epístola de Timóteo e depois vamos fazer algumas considerações que entendo ser importantes. Então, vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, inicialmente vamos ler o versículo 8. 2 Timóteo 1, verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 15 desse mesmo capítulo. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Capítulo 2, versículo 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Capítulo 3, versículo 11 e 12. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Agora, dentro desse mesmo capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por intermédio da pregação fosse plenamente cumprida
todos os gentios ouvissem a palavra, e eu fui libertado da boca do leão. Eu acrescentei o versículo 17 aqui nessa leitura. Alguns dos irmãos aqui vão se lembrar que há um período atrás nós estudamos a segunda epístola de Pedro. São 3 capítulos e ali nós consideramos 4 estudos para vermos aí os destaques que Pedro tinha a nos mostrar, especialmente no que tangia o assunto o tempo do fim. Depois, numa sequência, nós estudamos o livro de Judas, praticamente versículo a versículo, também dentro do contexto Judas e o tempo do fim. E por que 2 Timóteo? Porque quando nós colocamos 2 Timóteo ao lado de 2 Pedro, nós estamos dentro de um mesmo contexto praticamente, dentro de um mesmo período e dentro de uma mesma realidade. Então nós vamos estar estudando esta segunda epístola com este intento, de nós entendermos qual é a vontade do Senhor para nós nesse tempo em que vivemos, em especial o tempo do fim. Essa carta tem muito a falar ao nosso coração. E eu encorajo os meus irmãos, a partir de hoje, se já não começaram a fazer, a ler estes 4 capítulos de 2 Timóteo. São 83 versículos apenas, extremamente enriquecedores. E cada vez que você completa uma leitura, mais graça é acrescentada no seu coração. Então, ditas estas palavras, permitam-me dizer aqui algumas palavras, vou fazer algumas considerações antes mesmo de considerarmos as passagens que acabamos de ler. Eu entendo como efeito introdutório para o período que vamos estar juntos, seria de grande ajuda nós pensarmos no contexto em que esta carta foi escrita. Seria adequado também nós olharmos a data, o período em que ela foi escrita e, principalmente, qual foi o motivo que levou Paulo a escrever essa carta a Timóteo. Então precisamos trabalhar um pouco dentro desse contexto para que tudo aquilo que estaremos falando possa trazer mais sentido ainda no nosso coração. Então nós precisamos mergulhar um pouco dentro da história, dentro dessa história. No primeiro verso que nós lemos, que foi o capítulo 1, versículo 8, nós vimos aqui algo que nos traz uma revelação, mostra-nos que Paulo estava preso. Não é isso que nós lemos lá? Não se envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem do seu encarcerado que sou eu. Há outros textos que nos mostram aqui que Paulo estava preso. E esta era a sua segunda prisão em Roma. Na realidade, na primeira prisão, vale a pena destacar que Paulo, ainda em Roma, na primeira prisão, ele era um prisioneiro, como nós chamamos aqui, um prisioneiro domiciliar. A acusação que recaía sobre o apóstolo Paulo não era uma acusação vinda do império, era uma acusação advinda dos assuntos judaicos. Guardemos apenas isto que é suficiente para nós. Então ele não era um prisioneiro oficial do império, e sim um prisioneiro que estava ali gozando de um tipo de uma prisão domiciliar, né? Havia um benefício, mas essa prisão o deteve por 2 anos em Roma, essa primeira prisão. Muito bem, e o que nós podemos falar sobre esse primeiro aprisionamento do apóstolo Paulo? Lembre-se, ele ficou por 2 anos acorrentado, na sua primeira prisão, a um soldado, por 2 anos. E a cada 6 horas, vencia o turno e trocava-se o soldado. Então, era uma maneira de Pedro Pedro está na minha mente, de Paulo está seguro ali em Roma, ok? E nesse primeiro aprisionamento, o que nós podemos levantar como pergunta aqui sobre esse assunto? O que Paulo fez nesses 2 anos de prisão? Essa é a grande pergunta. O que Paulo fez? Paulo escreveu 4 preciosas cartas. As cartas mais profundas que nós temos no Novo Testamento. Carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses e uma carta pessoal dirigida a Filemon. Na carta aos Efésios nós temos realmente uma revelação maravilhosa da igreja como o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Então, nós temos em Efésios essa profunda e maravilhosa revelação. No livro de Filipenses, nós temos o quê?
a instrução de Paulo a respeito da vida cristã diária. Em determinado momento, Paulo fala lá no capítulo 1, versículo 21 de Filipenses: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele nos instrui de maneira muito prática a como viver a vida cristã. Em Filipenses. Em Colossenses nós temos aqui o destaque da primazia de Cristo. Cristo como cabeça absoluta desse universo. Aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude, Colossenses 1:19. Então, cartas absolutamente cheias de verdades e de revelações. E, por fim, uma carta dirigida a Filemon, uma carta pessoal. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. E Onésimo roubou a Filemon e fugiu para Roma. Roma tinha 1 milhão de habitantes. Ele fugiu. E o que aconteceu? Aconteceu que ele acabou se cruzando com o apóstolo Paulo. Não sabemos os detalhes desse encontro. Mas o que aconteceu? Paulo pregou para Onésimo. E Onésimo claramente foi ganho pelo Senhor. Então ele escreve essa carta. Ele diz algo extremamente lindo, e eu vou dizer para vocês aqui. Filemon tem apenas 25 versículos. O versículo 17 diz assim: se, portanto, Paulo escrevendo para Filemon, se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, é algo extremamente lindo nessa carta aqui. Paulo devolve o escravo, a Filemon, mas agora muito mais do que um escravo estava voltando para o seu senhor, um irmão havia sido ganho de tal forma. Então eu imagino todo o contexto, como deve ter sido lindo todo esse processo lá naquele contexto. Então, o que Paulo fez nos 2 anos, no seu primeiro aprisionamento em Roma, ele escreveu 4 lindas cartas. 3 às igrejas, conforme nós vimos, e 1 pessoal. Mas o que mais Paulo fez lá? Agora eu faço questão que vocês abram em Filipenses capítulo 1, só para nós verificarmos um pouquinho a respeito daquilo que Paulo fez enquanto encontrava-se preso em Roma. Filipenses capítulo 1, versículos 12 e 13. Ele está escrevendo então essa carta lá em Roma para os irmãos em Filipos. Verso 12, capítulo 1 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha só que texto precioso. E por fim, nesse mesmo livro, capítulo 4, versículo 21, quando ele está despedindo aí, fazendo as saudações finais àqueles irmãos, veja o que diz aí o versículo 21 e 22. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O que nós vimos, o que Paulo fez no seu primeiro aprisionamento? Vimos que Deus derramou sobre ele a revelação maravilhosa daquelas cartas. Mas ele anunciava o Evangelho, ele vivia o Evangelho. Irmãos, quem é esse apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, ele cria num Senhor que regia as circunstâncias da sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Quem rege as circunstâncias da sua vida? Quem rege? Porque se forem os homens, se for você mesmo, eu até imagino como que você é e como eu possa ser. Aqui, Paulo está diante de uma situação inimaginável para nós, que nós estamos olhando para aquilo que aconteceu. Mas Paulo, naquela ocasião, não sabia o que iria acontecer com ele no dia seguinte. Ainda que no primeiro aprisionamento, era um aprisionamento que era chamado domiciliar. Mas nós não vemos um traço de amargura, um traço de mágoa, um traço de reclamação, um traço de crítica nos lábios do apóstolo Paulo, porque quem regia a vida do apóstolo Paulo era o Senhor desse universo. Quem rege a nossa vida, queridos irmãos e irmãs? Quem é que rege? Esse é o ponto. Então, nesse primeiro aprisionamento, nós temos aqui essas lindas realidades colhidas pela experiência
do apóstolo Paulo. Agora, depois desse período, o que aconteceu? Paulo é solto. Paulo é solto e nós não temos uma precisão de quantidade de tempo, talvez 3, talvez 2, 3, 4 anos. A gente não tem, com clareza, os historiadores não chegam a uma definição exata do período que ele ficou solto. Mas o fato é que ele foi solto dessa primeira prisão. Foi inocentado. Ele possivelmente foi para a região da Grécia. Talvez ele visitou a Espanha, que tanto ele desejava ir. Talvez ele tenha ido para a Ásia. Enfim, o fato é que ele esteve nesses lugares, e em especial em Troade. E o que aconteceu? Nós sabemos que ele fez essa viagem. Nesta viagem, nesse intervalo da sua primeira prisão, quando ele foi solto, ele escreveu 2 epístolas, a 1 Timóteo e Tito. Então, nesse intervalo da sua soltura, até quando ele novamente será preso lá em Troade, ele escreve 1 Timóteo e a Tito. Agora, por volta do ano 66, 67, Paulo é novamente preso. Então passaram-se alguns anos, dentro desse período que a gente oscila em pensar um pouco mais, um pouco menos, ele é preso. Mas agora sua acusação era crime contra o império. Paulo, preso como líder, e todos os cristãos foram acusados do quê? De terem incendiado Roma. Isso teria acontecido no ano 64, poucos anos atrás da sua prisão. No ano 64, no mês de julho, no dia 18, Nero mandou incendiar Roma. E possivelmente esse fogo tenha durado, em números apenas exatos aqui, em torno de 7 dias. Como disse, Roma tinha uma população de aproximadamente 1 milhão de habitantes. Havia 14 bairros na Roma Antiga. Desses 14 bairros, 10 foram completamente queimados. Apenas 4 bairros restaram. E nesses 4 bairros, notoriamente, 2 deles eram habitados por cristãos. E daí o álibi de Nero. Ele acusou os cristãos de serem os responsáveis por terem colocado fogo em Roma. Mas todos sabiam que foi algo ordenado pelo próprio Nero. Mas Nero, buscando esse álibi, como eu falei, ele acusou os cristãos e, a partir daí, deflagrou-se a maior e a mais cruel perseguição dos cristãos de até então. Uma perseguição que nós não imaginamos como possa ter sido. O que os historiadores mostram é que muitos cristãos, eles eram amarrados em peles de animais e lançados nas arenas para serem mordidos e comidos por animais ferozes. A história diz que muitos, centenas e centenas foram crucificados. Outros cristãos foram banhados em piche e amarrados em postes e incendiados. E isso em especial dentro de um dos palácios de Nero, para iluminar a sua noite. E o que Nero fazia em algumas dessas noites? Ele pegava a sua harpa e ia para a varanda do seu palácio e cantava. Para vocês terem ideia da crueldade de Nero, no ano 59, ele ordenou o assassinato da sua própria mãe, Agripina. Então, esse era o contexto que os cristãos, esse era o contexto que Paulo e Pedro, conforme nós já falamos para vocês, viviam naquela ocasião. É impressionante isso. Só para fazermos o fechamento da história, no ano 68, no mês de junho, Nero então se suicida. Esse é o fim trágico de um imperador. Paulo então era alguém acusado injustamente e estava preso. Agora ele era um prisioneiro, não mais com aquela regalia de ser uma prisão domiciliar, mas agora ele é um prisioneiro do império. Agora ele é um criminoso, como líder de todos os cristãos e acusado de ser responsável de colocar fogo em Roma. Então o apóstolo do Senhor é lançado numa masmorra chamada Mamertina, ou cárcere de Mamertino. Depois, se vocês quiserem pesquisar Mamertino, vocês vão encontrar que em Roma
Hoje você pode até visitar esse lugar no qual Paulo foi preso e possivelmente Pedro também. Era uma prisão subterrânea, paredes úmidas, um lugar cheio de pestilências e moradas de ratos. Era o fim de todos os condenados antes da sua morte. Então ali encontrava-se Paulo. Ali encontrava-se o apóstolo Paulo e também possivelmente Pedro nesse contexto. Paulo sabia que seria executado. Paulo sabia que isso aconteceria de modo breve. Então ele vai escrever a sua última carta ao seu amado filho Timóteo. Voltem para 2 Timóteo, por favor. E é interessante como que ele se dirige. Hoje nós não vamos nos detalhar ainda nos capítulos propriamente dito. Nós estamos fazendo aqui algo que tem a característica de introdução, mas é interessante no versículo 2, capítulo 1, como ele se dirige a Timóteo, ao amado filho Timóteo. Ao amado filho Timóteo. Ao amado filho Timóteo. Esta era a sua derradeira carta que ele ia deixar como registro. Que não somente iria impactar a vida de Timóteo, como a igreja em Éfeso, no qual Timóteo era responsável, bem como todas as gerações chegando até nós. Então, amados irmãos e irmãs, esse é um pano de fundo para estudarmos 2 Timóteo. Então, nós nos situamos dentro de um contexto histórico, para entendermos de que maneira nós vamos ler essa palavra, e ela deve tocar de modo profundo o nosso coração. Um teólogo de Deus que viveu no início do século XX, chamado Handley Mooley, um teólogo inglês, escreveu vários comentários preciosos das Escrituras Sagradas. Ele disse o seguinte: é difícil ler 2 Timóteo sem lágrimas no rosto. É extremamente comovedor ver o servo de Deus, já idoso, definhando numa masmorra escura e úmida, em profunda solidão. Não sei se vocês já leram Timóteo com essa perspectiva. É impossível nós lermos essa carta com o nosso coração e não descer lágrimas da nossa face. Mooley disse isto, e eu creio que se você, como ele, como outros já fizeram, ler essa epístola com esse coração, entendendo um contexto no qual ela foi escrita, essa carta, os teus olhos irão marejar de lágrimas. É difícil, amados irmãos, ler 2 Timóteo sem lágrimas em nossa face. É impossível. Esses 83 versículos, 2 Timóteo, revelam para nós que este velho combatente da cruz, cheios de cicatrizes, não só na sua vida, mas no seu corpo, estava se preparando para encontrar com o Senhor que ele tanto amava. Esse é Paulo. Esse é Paulo. Nenhum traço de amargura, nenhum traço de questionamento, nenhum traço de mágoa, mas um homem completamente ganho pelo Senhor. Você quer ver Cristo? Estude Paulo. Você quer ver a face de Cristo no homem? Estude Paulo. Estude Timóteo. É impossível que a tua face não vá merejar de águas. Porque é impressionante quando nós entendemos o que esses amados do Senhor sofreram e padeceram para que o Evangelho chegasse a nós hoje. É impressionante. Então esse velho combatente da cruz, calejado, cheio de cicatrizes, marcado pela vida, estava se preparando para o encontro com o seu amado. E ele sabia claramente do seu martírio. O que será que passava em sua mente? Sabe uma coisa, irmãos, quando você está lendo 2 Timóteo, é impossível você não sentir o perfume de Cristo na vida de Paulo. É impossível. Porque quanto mais Paulo era exprimido, quanto mais ele era esmagado, quanto ele era mais perseguido, mais o perfume de Cristo exalava dele. Você já pegou uma pétala de rosa e colocou na palma da mão e se vingou dela, esfregou: eu vou te destruir, pétala. Cheira a sua mão. A vingança dela
é o perfume. É assim que o cristão deve ser. Essa é a vingança do cristão. Quanto mais ele é perseguido, quanto ele é mais deixado de lado, quando ele é mais maltratado, é aí que nós devemos manifestar o bom perfume de Cristo. Lembre-se quando eu falei aqui de Filipenses, dentro do primeiro aprisionamento de Paulo. Irmãos, ele já tinha passado 2 anos em Cesareia de Filipos preso, 2 anos. Aí, quando ele pede para ser julgado em Roma, ele vai para Roma e fica mais 2 anos, são 4 anos de aprisionamento. Olha os traços emocionais de Paulo. Era um homem que verdadeiramente podia dizer: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Era um homem completamente transformado pelo poder da graça. E aqui agora Paulo está preso na sua segunda prisão, sabendo de que ele seria martirizado, e isso em breve. O que passava por sua mente? Esse perfume maravilhoso pode ser sentido quando você estuda Paulo. Você quer ver Cristo? Estude Paulo. Agora, queridos irmãos, nós precisamos considerar alguns pensamentos sobre os textos que nós acabamos de ler na parte introdutória. Então, estamos aí no 2 Timóteo capítulo 1, o versículo 8. Lembre-se então o contexto que nós estamos. Então, Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo. Timóteo possivelmente tinha 32 anos de idade. 32 anos. 32 anos. Quem tem 32 anos aqui, 30 anos de idade? Poucos? Então, 32 anos de idade. Timóteo tinha 32 anos. Jovem. Absolutamente jovem. Então Paulo sabia das limitações emocionais de Timóteo, sabia das lutas que havia no coração de Timóteo. Então ele começa mostrando que no versículo 8, Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor e nem do seu encarcerado, que sou eu. Imagine só, Paulo está escrevendo essa carta, pedindo para que Timóteo não se envergonhasse dele. Por quê? Porque, na realidade, era muito perigoso ter ligações com Paulo. Era muito perigoso. Era muito perigoso. Andar com um homem que, por 5 vezes, foi chicoteado pelos judeus, que por 3 vezes foi lançado, por exemplo, ele foi fustigado com vara. Uma vez ele foi apedrejado. 3 vezes sofreu naufrágio. Uma vez, uma noite e um dia inteiro na voragem do mar. Foi para a cadeia. Quem é este homem? Vou fazer amizade com ele. Agora ele está preso e condenado com uma acusação terrível. Não era fácil ter ligações com o apóstolo Paulo. Paulo então está escrevendo a Timóteo: não te envergonhes primeiramente do testemunho do nosso Senhor, e nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho e segundo o poder de Deus. Ele começa a mostrar isso para nós. Versículo 15, ele coloca na sua carta: toque o coração de Paulo. Está ciente, Timóteo, de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Quantos abandonaram? Todos. A capital da Ásia ali, no caso, era Éfeso. Éfeso sofreu um grande avivamento. Onde estão os irmãos? Então Paulo está mostrando aqui: todos da Ásia me abandonaram. Capítulo 2, versículo 9. Texto que nós lemos na introdução. Pelo qual, Timóteo, estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Aqui está a sua acusação. Ele era um malfeitor. Aqui ele está em correntes, mas não em correntes num soldado. Ele está acorrentado lá no seu cárcere. Então esta é a situação do apóstolo Paulo. Ele está escrevendo essa carta. Nós vamos pular o capítulo 3, vamos para o capítulo 4.
Versículo 10, veja um dos cooperadores do apóstolo Paulo. Procura vir ter comigo depressa. Verso 9. Verso 10 agora. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele está fazendo essa menção aqui. Onde está Demas? Ele amou o presente século e me abandonou. Mas quem é este Demas? Quem é este Demas? Se vocês forem naquela carta que eu mencionei no começo para vocês, Filemon, abrem lá, é em uma página para frente, Filemon. Veja, na saudação final aqui, versículo 23, capítulo 1, versículo 23. Veja quem ele está saudando nessa carta que ele manda para Filemon. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Verso 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas era um cooperador de Paulo, mas tendo amado o presente século, o abandonou. Essa era a condição de Paulo no cárcere em Roma, esperando a sua morte. Timóteo, não se envergonhe de mim. Timóteo, todos me abandonaram na Ásia. Aí ele faz aquela citação de Fígelo e Hermógenes. E aqui mostra-nos Demas, Timóteo, ele amou o presente século, me abandonou. Agora os versos sequentes que eu já havia dito para vocês, do 14 ao 16. Ele vai mencionar: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha só agora, verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Olha que impressionante. Esse aqui foi um pré-julgamento do apóstolo Paulo, que depois tem um julgamento final onde acontece a execução. Mas aqui, nesse primeiro julgamento, na primeira defesa, ninguém foi a favor. Você imagine só Paulo sendo levado para a sala de audiência, para ser arguido, para ser acusado. Ele olha para algum lugar, poderia ter uma plateia ou não, e ali onde poderia estar aqueles irmãos que o defenderiam, nenhum. Essa era a situação do apóstolo Paulo. Nenhum. Mas é interessante que o verso 17 agora entra. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E ele conclui dizendo: e fui libertado da boca do leão. Então, vejam só o coração do apóstolo Paulo. É impressionante que no final do versículo 16, ele diz assim: que isto não lhe seja colocado em conta. Aqueles irmãos que não foram, eles desapareceram, ninguém esteve lá presente no pré-julgamento do apóstolo Paulo. Paulo, então, na sua carta, fala assim: que isso não lhe seja pesado em conta. Vocês se lembram daquele momento interessante? Paulo, que anteriormente à sua conversão era conhecido como Saulo de Tarso. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão. Lembra que ele, junto com outros, estava ali autorizando, mandando que todas aquelas coisas acontecessem e ordenou o apedrejamento de Estevão? Vocês se lembram as palavras final de Estevão? Senhor, não lhes imputes este pecado. Não é impressionante? Mas não era o pecado deles. Mas, Senhor, não lhes imputes este pecado. O Senhor Jesus na cruz, logo no início daquele seu sofrimento, né, ele ficou 6 horas pendurado no madeiro. Nas primeiras 3 horas, a primeira frase de Jesus é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Como não sabe o que fazem? É como se Jesus falasse assim: Pai, coloca na minha conta esse assunto aí. Coloque na minha conta.
Paulo tem a mesma atitude aqui, que isso não lhe seja posto em conta. Querem conhecer Cristo? Estudem o apóstolo Paulo. Então aqui está diante dos nossos olhos essa linda realidade que está diante dos nossos olhos. É impressionante. Mas o Senhor me assistiu. E essa palavra assistiu, que é o verso 17 que eu mencionei há pouco, né? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu. Essa palavra assistiu tem a ideia assim, e o Senhor colocou-me ao seu lado e me envolveu com suas mãos. Olha aqui, algo maravilhoso. Que intimidade Paulo tinha com o seu Senhor. Uma intimidade maravilhosa. Uma intimidade da qual nós devemos também experimentar. Paulo era um homem perfeitamente livre. Conforme disse há pouco a vocês, nenhum traço de amargura, mágoa, ressentimento, autocomiseração. Paulo era um homem livre. Paulo era um homem que vivia debaixo dos efeitos da cruz. Deixo aqui o dedo, vamos para 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 7 a 12. Olha que texto precioso. 2 Coríntios 4, 7 a 12. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte e em vós a vida. Aqui estava, Paulo era um homem livre. Paulo era um homem que levava o morrer de Jesus para todos os lugares onde ele poderia ir. É assim que está a vitória determinada para cada cristão. Nós somos aqueles que devemos andar dessa mesma forma, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste. Este foi o grande segredo do apóstolo Paulo em todo o seu ministério, conforme nós já vimos. Citando aqui no seu primeiro aprisionamento, como que nós vemos Cristo através do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha esta realidade experimental na sua existência. Ele levava o morrer de Jesus sempre por toda parte, para que a vida de Jesus fosse manifesta através dele. Então aqui está essa realidade linda de um homem livre. Paulo era um homem que verdadeiramente experimentou a graça do Senhor. Agora vamos verificar o que Paulo simplesmente pediu para Timóteo. O que Paulo pediu? Vamos pegar, estamos no capítulo 4, voltamos para lá, 2 Timóteo capítulo 4. Ele faz alguns poucos pedidos para Timóteo. Versículo 11. 2 Timóteo 4,11 diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Vocês se lembram de Marcos? Vocês se lembram da encrenca de Paulo com Barnabé? Por causa de Marcos? Eles foram juntos para a primeira viagem missionária. E aí as coisas começaram a apertar. As perseguições vieram com muita força. E João Marcos era um jovem muito inexperiente. E na metade da viagem ele volta. Paulo continua a sua viagem com Barnabé. E na volta acontece toda a explicação da viagem, dos frutos. E quando eles vão sair para a segunda viagem, Barnabé chama Marcos. Mas Paulo falou assim: não é lícito, não é justo que levemos aquele que nos abandonou. E houve desavença tal entre Paulo e Barnabé, que um foi para Chipre e o outro então seguiu o seu caminho levando Lucas. Mas Barnabé era um homem e é uma figura maravilhosa que a igreja precisa.
Barnabé era um homem que recuperava. Barnabé era um homem que chamava aquele que faliu e andava com ele. Barnabé era um homem que buscava aquele que realmente foi, vamos dizer assim, levado para uma experiência terrível, de fracasso, mas ia soerguê-lo novamente. Tanto é que ele é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Na realidade, o Evangelho de Marcos é o ditado de Pedro, escrito por João Marcos. Mas no final da vida, é como se esse velho combatente da cruz chamado Paulo falasse assim: eu preciso desse jovem. Traga-me Marcos, porque é muito útil para o ministério. Paulo não ia deixar nenhuma brecha na sua existência. Então mostra-nos aqui, não sabemos exatamente todo o processo, como se desenrolou, mas mostra-nos um coração totalmente quebrantado do apóstolo Paulo, recebendo Marcos. Então, eu vou te pedir algo a você, Timóteo: traga-me Marcos. Você sabe qual era a distância de Éfeso a Roma? Porque Timóteo estava em Éfeso. 1.340 quilômetros. Não era uma viagem simples naquele tempo. Impressionante. Versículo 13. Nós lemos versículo 11, versículo 13. E quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Um homem condenado à morte. A capa tem a finalidade para ele se preparar por causa do inverno que estava a chegar. Veja o versículo 21, só para vocês entenderem. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo envia saudações, mesmo fazem prudente, Lino, Cláudia e os demais irmãos. Então o inverno estava se aproximando. Lembre-se, aquela prisão era uma prisão extremamente fria, gélida, mal cheirosa, habitadas por ratos. Mas Paulo pede para o seu discípulo: traga-me a capa que deixei em Troade. Possivelmente ele tenha sido preso em Troade, e ali ficaram todas as coisas que eram seus pertences, bem como livros e especialmente os pergaminhos. Veja bem, ele está condenado à morte, irmão e irmã. Ele vai querer ler? Ele vai querer estudar o quê? Não é impressionante isso? Que lição para nós, que temos hoje a graça de termos nas nossas mãos a palavra de Deus, estudá-la, buscá-la, meditar, se inclinar diante dela. Quanto tempo você tem dedicado à meditação da palavra, meu irmão, minha irmã? Era um homem condenado à morte, se preocupando com pergaminhos e com livros. Quanto temos nos preocupado a nos alimentar da palavra? Nosso irmão aqui, na introdução, falou exatamente que haverá um tempo na história dessa humanidade que atravessarão terra, mares, em busca da palavra, e não a acharão. Não a acharão. E você tem nas suas mãos o maior tesouro que é possível você ter. Você tem a palavra de Deus. Então aqui está Paulo fazendo esses simples pedidos para Timóteo: traga-me Marcos, traga-me a capa, traga-me os livros, os pergaminhos, e faça isso antes do inverno. Vocês estão tocando o coração do apóstolo Paulo aqui? Este é um homem que tem autoridade de dizer o que nós vamos ler agora. Abram, por favor, em 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Eu disse 1 Coríntios para vocês. 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Este homem tinha autoridade para falar isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos agregar a essa leitura Filipenses capítulo 3, versículo 17. Sigam adiante, por favor. Filipenses 3, verso 17. Este homem tinha autoridade de dizer isso aqui. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós,
Que ousadia! Que ousadia! Paulo tinha autoridade de dizer isso: sede meus imitadores. Ele vai dizer em outra oportunidade: como eu sou de Cristo. Que texto precioso, que texto que deve marcar as nossas vidas. Será que essa autoridade está em nós, irmãos e irmãs? Eu creio que não. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Quero dizer aos meus irmãos que se Pedro, quando escreveu a sua segunda carta, ele usou pólvora na ponta da sua pena para atacar os falsos mestres. Quero dizer aos meus irmãos e irmãs que se Judas, ao escrever a sua carta, ele usou na sua pena, na ponta da sua pena, brasas vivas para atacar os hereges, aqui Paulo, ao escrever essa carta, ele põe na ponta da sua pena o seu próprio coração, para escrever ao seu amado discípulo. Este é Paulo. Então, para que nós nos situemos dentro daquilo que nós estaremos estudando, futuramente, é importante que nós entendamos esse contexto para que tenha sentido tudo aquilo que nós vamos falar. Esse é o contexto que Paulo se encontrava quando escreveu essa carta. Nós já consideramos a data, vimos o contexto, vimos também que a condição do apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta a Timóteo, era de um prisioneiro do Império Romano. E uma acusação de crime. Ele seria, então, morto. Ele foi executado por decapitação. Isso era um privilégio dos romanos. Os romanos tinham alguns privilégios. Eles não eram crucificados, eles eram decapitados. Esse era um privilégio da cidadania romana, porque era uma morte mais rápida, era uma morte mais honrosa. Mas o fato é que Paulo foi levado para ser decapitado. Agora, dando um passo a mais ainda, nesse encontro que temos, nós vamos verificar qual foi o motivo que levou Paulo a escrever essa carta a Timóteo. Aí nós vamos nos deter até o fim para concluir o tempo de hoje. Nós podemos dizer que Paulo tinha 4 motivos especiais, não apenas um único motivo, mas 4 motivos especiais ao escrever essa carta. Então, 2 Timóteo capítulo 1, vamos verificar os versos e já vou dizer na sequência o motivo. Capítulo 1, vamos ler 2 versículos. O versículo é o versículo 6 e o versículo depois 14. Versículo 6. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Guarde esse versículo. Agora o versículo 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, qual foi o primeiro motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta a Timóteo? Atiçar com fogo, o dom que havia em Timóteo, versículo 6. Reavives o dom que há em ti, que foi dado pela imposição das minhas mãos. Ou seja, então, atiçar, com fogo o dom que havia em Timóteo, e dentro desse mesmo motivo, para que Timóteo ficasse firme no Evangelho e guardasse esse Evangelho como um bom depósito. Guarde bem que nós vamos usar a palavra Evangelho nos 4 motivos. Então, o primeiro motivo de Paulo escrever essa carta é para que, de fato, atiçasse com fogo o dom que havia no coração de Timóteo, que foi dado a ele por imposição das mãos de Paulo. E dentro desse primeiro motivo, um outro aspecto é para que Timóteo ficasse firme no Evangelho, ou seja, guardasse esse Evangelho como um bom depósito. Vimos juntos? Capítulo 2, de 1 a 3. Segundo motivo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça e que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis,
e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Então, o segundo motivo pelo qual Paulo escreve essa carta ao Timóteo. Também vamos colocar duas partes desse segundo motivo. O primeiro é que Timóteo ensinasse a outros fiéis o fundamento do Evangelho. Que Timóteo fosse alguém que passasse o bastão para a geração seguinte. Para que Timóteo fosse usado pelo Senhor para preparar uma geração que está surgindo. Isso é dever de todos nós, de prepararmos uma geração subsequente à nossa. Porque se Jesus não vier na geração na qual estivermos, então nós temos aqueles que irão pregar. Então o primeiro motivo é a primeira parte desse motivo é ensinar outros fiéis o fundamento do Evangelho. Irmãos, isso é muito sério, de nós prepararmos uma geração seguinte. E dentro desse segundo motivo, a segunda parte é que Timóteo deveria entender o que significa sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho. Tá? Então aqui está a descrição do segundo motivo, também em duas partes. Vamos para o terceiro motivo de Paulo ter escrito essa carta a Timóteo. Capítulo 3, 2 Timóteo, vamos ler do versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Paulo está alertando aqui, tendo como um pano de fundo os próprios acontecimentos no Império Romano pagão, mas ele está alertando para o colapso moral e espiritual que aconteceria no tempo do fim. Esse tempo do fim exatamente é o retrato da nossa realidade hoje. Irmão, nós não estamos vendo diante dos nossos olhos tantas realidades que estão aqui descritas. Os homens seriam amantes de si mesmos, jactanciosos. Amantes de si mesmos mostram-nos que fazemos parte de uma sociedade egocentralizada, uma sociedade que fez do seu próprio umbigo o centro do universo, uma sociedade voltada para si mesma. E é interessante aqui que na final da leitura que acabamos de fazer, fala assim que eles serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Uma sociedade não só egocentralizada em torno de si mesma, mas uma sociedade que faz do prazer o bem maior, hedonismo. Então Paulo está alertando a Timóteo que nos últimos dias haveria um colapso moral e espiritual. Já tenho falado para vocês em outras vezes aqui. Serão reeditados nesse tempo do fim os dias de Noé, os dias de Ló e os dias também do Império Romano. Serão reeditados. O que nós estamos vendo diante dos nossos olhos? Uma sociedade completamente caída. Uma sociedade completamente entregue ao pecado. Sabe o que está acontecendo? Por que a maldade está aflorando? Sabe o que está acontecendo? Deus está tirando a mão. Sabe qual é o pior castigo que Deus pode trazer numa sociedade? Não é punir aquela sociedade ativamente. É só deixar aquela sociedade entregue a si mesma. Deus tira a mão, deixa a sociedade entregue a si mesma. O pior juízo condenatório de Deus para o homem é deixá-lo entregue a si mesmo. Não tem pior do que este. E nós estamos assistindo isso, tanta maldade, tanta perversidade, tanta blasfêmias. Vocês veem o que estão fazendo por aí. Sabe, em torno do nome de Jesus, a blasfêmia que estão aí proclamando. Ah, irmãos, fora isto, o que está acontecendo no meio do povo de Deus, no meio daquele povo chamado povo de Deus, povo evangélico? Líderes
dizendo que esta Bíblia já não atende mais os efeitos e anseios da cultura moderna. Ele está ultrapassado, nós precisamos reinterpretar a Bíblia, porque ela já não atende mais as realidades da sociedade. Pastores que anteriormente eram homens fiéis, e há muitos na sociedade. Irmãos, não vamos perder tempo de falar nesses assuntos aqui, mas é que nós temos, às vezes, um círculo de convivência que está longe daquilo que está acontecendo diante dos nossos olhos, fora dos nossos olhos, mas a coisa não está feia, não está boa. Então, Timóteo, nesse terceiro capítulo, nesse terceiro conselho, né, ou advertência, né, o ensino do apóstolo Paulo, ele está mostrando para nós esse livro, o alerta do colapso moral e espiritual que aconteceria no tempo do fim. Mas junto com isso, verso 14, é outro aspecto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, continuando, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui outra parte. Novamente fala a respeito da necessidade. Então aqui, Timóteo, permaneça, se solidifique nessa verdade que você aprendeu. Estamos falando novamente de permanecermos no velho evangelho que não muda, mas que transforma. Não muda na sua essência, mas quando pregado transforma vidas. Então aqui está esse terceiro motivo pelo qual Paulo está escrevendo. E por fim, o quarto motivo, capítulo 4. Versículo 1 a 3, vai nos mostrar aqui um motivo claro da palavra de Deus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade de doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus próprios ouvidos. E vai falar na sequência, nem se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando as fábulas, etc. Mas aqui então, nesse quarto motivo pelo qual Paulo escreve essa carta, ele está mostrando assim, você, Timóteo, seja um fiel pregador do Evangelho. Não negocia a palavra de Deus. Seja um fiel pregador do Evangelho. Não negocia. E por outro lado, ele alerta Timóteo que haverá um tempo que não suportarão mais a sã doutrina. Versículo 3, conforme nós lemos. É exatamente o que nós estamos vivendo. Então aqui estão, né, os 4 motivos pelos quais Paulo escreve essa carta a Timóteo, para ficar gravado no coração de vocês. No capítulo 1 vai falar que Timóteo, ele foi aqui encorajado, que aquele dom que havia no seu coração fosse reavivado, para que ele permanecesse firme no Evangelho. No capítulo 2, Paulo encoraja Timóteo a ensinar a outros fiéis, a passar o bastão, a anunciar os fundamentos do Evangelho. Paulo também fala assim, você também precisa aprender a sofrer por esse Evangelho. No capítulo 3, Paulo alerta Timóteo, consequentemente a todos nós, sobre o colapso moral e espiritual que aconteceria no tempo do fim. E exorta Timóteo a permanecer firme no Evangelho. E por fim, no capítulo 4, Paulo então vai falar assim, você tem que ser um fiel pregador do Evangelho. Junto com isso, fala assim, porque haverá tempo que eles não irão suportar mais a sã doutrina. Esse é o contexto que nós estamos vivendo, amados irmãos e irmãs. Esse é o contexto da carta de 2 Timóteo. Então, com isso, com esse pano de fundo, o que nós vamos fazer, quando o Senhor assim nos permitir, no outro encontro, nós vamos olhar cada um destes motivos e vamos perceber, né, que as 4 exortações de Paulo a Timóteo se constituem na maior necessidade da igreja do tempo do fim.
essa exortação ou estas exortações cabem a nós. E nós vamos recebê-las. Então, que o Senhor nos ajude. Então, encorajo os meus irmãos a lerem os 83 versículos desse livro, 2 Timóteo, a se preparar. E, Deus assim permitindo, nós estaremos colocando em cada encontro um desses capítulos e trazendo esses motivos de maneira muito clara e fazendo a aplicação para a nossa vida de hoje. Então, que o Senhor nos ajude. Vamos orar, vamos entregar nas mãos daquele que pode todas as coisas, nossas vidas e a sua palavra. Querido Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, que a Tua palavra encontre em nossos corações o lugar adequado, como aquela terra que foi revirada, preparada para receber a boa semente. Conceda a graça de nós sermos aqueles servos que são aprovados por Ti. Nós queremos, Senhor, ser aqueles que manejam bem a Tua palavra, a palavra da verdade, o Teu Evangelho. Nós queremos ser, Senhor, um povo, uma igreja conhecida por amor à Tua palavra, por amor ao Teu Evangelho. Que essas exortações encontradas aqui em Timóteo possam encontrar em nossos corações o lugar adequado. E que possamos responder, Senhor, responder com fé, com obediência ao Teu falar. Guarda-nos durante essa semana. Leva-nos na Tua graça, Senhor, por onde quer que formos. O bom perfume celestial possa ser exalado de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos uma semana abençoada por esse Senhor glorioso. Graça e paz a todos.